porque ia ter um carnaval, e aí choveu no carnaval, e aí o pessoal decidiu fazer esse carnaval fora de época. E aí já tem 88 anos que isso acontece, e a gente sabe que é uma festa popular, atrai muita gente, não só daqui de Feira, vem muita gente de fora, do interior, aproveitar as atrações que geralmente você só assiste pagando, né? Então a prefeitura gastou uma sacola de dinheiro agora nessa festa aí, né? E as pessoas aí, então, elas vão, porque elas querem curtir, querem ver as atrações, querem ver aquele movimento, todo mundo junto. Muita gente vem mesmo dentro do interesse de viver publicamente um monte de excessos, daquela liberdade que é mais uma libertinagem do que uma liberdade em si, é aquela coisa sem limite, muitas vezes. A gente tem visto que a violência tem crescido, porque a rua vai representar um reflexo do que está acontecendo. A gente pede muito pelo pessoal da segurança pública, que cada vez tem mais trabalho nesses momentos, né? Então é muita briga, muita coisa, e as pessoas então acabam tendo isso. E a gente vai ver também uma inversão muito grande de valores, de uma perda de referência no meio disso tudo. E por isso que a temática da nossa mensagem hoje é esse aqui, ó. A gente pegou ali a marca da micareta, que é aquela ali da direita, do lado esquerdo, e a gente fez uma brincadeira, né? Um trocadilho. É micareta, Feira 2025, ou Vida Reta, Jesus 2025. Amém? E esse é mais ou menos o tema também da nossa evangelização, vida reta com Jesus. Micareta ou vida reta? Vocês querem o quê? Uma vida reta. Esse tema da retidão, gente, é um tema central na Bíblia. Por quê? O que é a vida reta? O que é que a gente quer dizer com a vida reta? É aquela vida que está alinhada com a vontade de Deus. Alex, eu posso viver qualquer vida? Eu não acho. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E essa vida que nós temos em Cristo, ela tem um jeito de ser vivida. Ser discípulo de Cristo, seguir a Cristo, significa andar como Jesus andou. Então nós temos um padrão de retidão que é quem? Cristo. E a nossa vida precisa ser alinhada com a dele. A gente precisa ter um coração disposto a alinhar a nossa vida com a vida de Deus, com a vida expressa pelo Senhor Jesus. Abra em Provérbios 4, 25. Nós vamos ler do 25 ao 27. Provérbios 4, 25 ao 27. Fala conosco, Pai, na tua palavra, em nome de Jesus. Olha o que diz esse texto, pessoal. Olhe sempre para onde? Para frente, e mantenha o olhar fixo naquilo que está diante de você. Considere a vereda, ou seja, o caminho que os seus pés tomam. E seja firme em todos os seus caminhos. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. O segundo texto está no Salmo 24 e 25. Salmo 25, versículos 4 e 5. Salmos 25, 4 e 5. Olha o que diz. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus. O meu Salvador e a minha esperança está em ti o tempo todo. Então, a gente precisa examinar os nossos caminhos, saber se a gente está vivendo uma vida reta ou uma vida torta. Aliás, foi por isso que eu coloquei a música com as crianças, para ministrar sobre a vida delas também e sobre nós,
a música do homenzinho o quê? Torto. Havia um homenzinho torto, que tinha uma vida torta. Andava num caminho torto e a vida era toda. Mas um dia o homenzinho torto, o quê? A Bíblia encontrou e tudo que era torto, Jesus endireitou. Olha, irmãos, existem tortuosidades da vida que elas são aberrantes, elas são extremas, a gente percebe de cara. Mas existem coisas na nossa vida que as pessoas podem olhar para nós e falar assim, poxa, você é uma pessoa muito reta, mas você sabe diante de o quanto Deus está trabalhando para poder realmente alinhar seus corações, é ou não é? Eu estou falando de mim também. Às vezes você fala assim, poxa, Alex é pastor, velho. É um cara muito reto. Sim, eu acho que tem alguma retidão, óbvio. Mas eu vejo todos os dias o agir de Deus e eu ter também que me inclinar diante de Deus para Ele continuar alinhando a minha vida, o meu caráter. A forma como eu me conduzo, a forma como eu me porto, a forma como eu amo, como eu perdoo, a forma como eu caminho. A gente tem que ter continuamente essa disposição de examinar a nossa vida e as nossas veredas diante do Senhor. E saber que o Senhor, Ele tem desejo realmente de nos fazer conhecer os seus caminhos. Amém ou não? Então, existe a nossa caminhada, existe o nosso jeito de caminhar, mas o Senhor tem uma vida reta para nós. Agora eu lhe pergunto, você acha que a gente tem condição, pelas nossas próprias forças, de caminhar nessa retidão? Não temos. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A gente precisa da ajuda do próprio Deus para que a gente possa viver o padrão de vida que Deus deseja que vivamos. Por exemplo, a gente todo dia a gente acorda e a gente tem mais ou menos um dia programado. Você sabe mais ou menos como é que vai ser seu dia amanhã? Não? Sabe mais ou menos? Hoje de manhã, uma das coisas que uma das psicólogas que estiveram aqui hoje compartilhou hoje, nossa BD foi maravilhosa, se você não assistiu, assista a mensagem hoje, foi muito bom. Uma das coisas que ela falou que ajuda a gente a reduzir os processos de ansiedade da nossa vida é a gente sentar um pouco e tentar programar um pouco do que vai acontecer. Não deixar o dia atropelar a gente. Quando você se organiza, quando você mais ou menos programa, já sabe um pouco, não dá para a gente antecipar tudo, mas você pode colocar mais ou menos um plano daquilo que você quer viver amanhã ou vai viver amanhã, ou está programado para amanhã. Aí, por exemplo, amanhã, 14h30, a gente vai ter uma reunião, eu vou ter uma reunião com o pastor Jami, que é líder do Leadership Outreach, para a gente discutir sobre a formatura da primeira turma da escola Teológica Prisco, que já está pertinho de acontecer. Amém? A gente vai reunir. Então, assim, eu já sei que isso vai acontecer amanhã. Então, é bom a gente saber isso. Mas, às vezes, a gente precisa entender que a gente faz os nossos planos, mas a gente precisa estar sensível àquilo que Deus quer também no nosso dia. Eu faço o meu plano, mas eu tenho que estar disponível a que a justiça de Deus me alcance. Amém ou não? O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, Jesus contou a respeito de uma parábola de um homem que vinha viajando de uma cidade para outra e ele foi assaltado, espancado e largado na beira do caminho. E por aquele homem passou primeiro, um pastor, depois passou um músico da igreja. Ambos olharam, viram aquele homem na beira do caminho, mas falaram assim, rapaz, eu não vou nem encostar ali, porque eu não tenho condições agora de dar essa assistência, não. E fala de um terceiro homem que passou, que a Bíblia chama do bom samaritano, que olhou aquele homem ferido na beira do caminho e parou. E assistiu aquele homem. E colocou sobre sua cavalgadura. Curou suas feridas ali, levou para uma estalagem, ou seja, ele tinha uma programação de viagem.
No entanto, ele estava acessível à justiça de Deus. Quantos sabem que Deus é justo? Quantos sabem que Deus, a justiça de Deus, ela está presente em todo o tempo? Agora, quantos se entendem enquanto carvalhos de justiça, se entendem enquanto ministradores dessa justiça de Deus, como oficiais dessa justiça divina, que cumprem diligentemente essa justiça? Porque a justiça de Deus, para acontecer, ela precisa contar com a gente. Ele conta conosco. Cristo foi para a cruz, não foi? Aí o que foi que Cristo fez na cruz? Deu a possibilidade da gente ser o quê? Salvo. Reconciliado com Deus. Ou seja, Jesus fez o principal. Coisa que a gente não tinha como fazer. Ele nos salvou. Salvou de quê? De tudo, inclusive de viver o tipo infernal de vida, que é viver uma vida somente para si mesmo ou por propósitos apenas terrenos. Jesus nos chama para viver com Ele um propósito o quê? Eterno. Aonde a gente estiver, a gente precisa estar conectado com Deus e sabendo, olha, eu estou aqui, mas eu não estou aqui de qualquer jeito, eu estou aqui porque eu sou um filho, uma filha de Deus e, portanto, um agente de Deus nessa terra. E ter uma vida reta é ter essa vida que está à disposição continuamente daquilo que Deus quer fazer através de nós. Ter uma vida de micareta, o que a gente está querendo fazer, esse contraponto de uma vida torta, distorcida, onde você está vivendo, estamos aplicando isso como uma máxima de viver para si, ou para os seus prazeres, ou para as suas vontades, para se esbaldar sem limite naquilo que você quer, é o extremo oposto sobre disso. Viver uma vida reta, como Jesus viveu, é justamente estar completamente disponível à vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Alex, então você está falando, no caso, de boas obras, não é isso? Que basta ser uma pessoa de boas obras, está tudo certo. Quase isso. Por quê? Existe uma pequena diferença entre retidão e boas obras. Fazer boas obras é legal, gente? Mas vocês sabiam que existe uma possibilidade de você fazer boas obras se encobrindo de fazer as boas obras que Deus quer que você faça? Então, retidão não é fazer boas obras, mas é andar naquele caminho de boas obras que Deus quer que você ande agora. Digamos que aquela pessoa que passou pelo cara que estava espancado no caminho, ele dissesse assim, mas agora eu não posso, sabe, porque eu tenho responsabilidade lá no culto que eu vou fazer agora. Ou fazer um culto é uma coisa ruim, pessoal? Claro que não. É uma boa obra ou não é? É, mas não era ali. Ali, a boa obra reta era ele ter parado e ter assistido aquele irmão que estava o quê? Caído e ferido na beira do caminho. Então não é simplesmente fazer o bem. E aí tem muita gente que tem dificuldade e transforma a vida com Deus apenas numa vida religiosa ou até numa vida de caridade. Ah, mas eu sou uma pessoa caridosa. Que bom, continue sendo. Mas não vai adiantar você ser caridoso, caridosa, se encobrindo daquilo que Deus quer que você faça. Tem gente que consegue fazer o bem para todo mundo, menos para aquela pessoa que Deus tem anos falando com ela. Eu quero que você faça o bem, é para fulano. É para fulana. Não é para todo mundo, não. Você pode até fazer para todo mundo, mas eu quero de você, é com esse daqui, ó. E às vezes a gente se encobre e aí toma aquela injeção de um ópio espiritual, achando assim, se eu for ali distribuir uma cesta básica, fizer isso e aquilo, está coberto. Deixa eu dizer para você, vai ser bom para quem recebeu a cesta básica. Agora, para você, se você estiver usando isso como uma desculpa ou como uma forma de você se
livrar da consciência do bem que você precisa fazer reto diante de Deus, isso não vai adiantar nada. Eu quero saber se tem alguém que está entendendo o que eu estou falando aqui hoje. Você está entendendo o que eu estou falando? Qual é a diferença de realmente ter uma vida reta com Deus? Para ter a vida reta com Deus, é preciso viver na dependência de Deus e na disposição de obedecer aquilo que Deus manda a gente fazer. Às vezes você está indo numa direção, está tudo preparado numa direção. Lembra de Maria? Maria estava ali, estava desposada com José, preparando para se casar, aquela coisa toda. De repente, no meio do caminho, um anjo visita Maria e disse: salve agraciada. Eita, e depois desse salve agraciada, a vida de Maria deu um giro completo. A vida de Maria entrou num propósito eterno. E ela teve que abrir mão dos seus planos, das suas vontades, dos seus projetos pessoais, para ser um instrumento pelo qual Deus iria trazer o seu filho ao mundo. Amém, pessoal? Você pensa que a gente é diferente dela? Não. Nós também somos esses pelos quais o Senhor deseja trazer o seu filho ao mundo de uma forma, vamos dizer, ilustrativa, que eu quero dizer. Jesus vai se manifestar no meio da tua família através de você. Jesus vai se manifestar no teu bairro através de você. Jesus vai se manifestar no teu ambiente de trabalho através de você. Jesus pode se manifestar em qualquer lugar? Sim. Aonde tiver um homem e uma mulher de Deus querendo viver uma vida o quê? Reta. E não micareta de vida. Eu quero viver uma vida reta. Então essa vida torta, que a gente está exemplificando como a vida micareta, é uma vida vazia de propósito eterno. Ou seja, é uma vida que ela está buscando somente aquilo que é imediato, é um prazer imediato. É a sua própria vontade, é aquilo que traz satisfação para você imediatamente. E muitas vezes, isso que é buscado de propósito terreno está atrelado, associado, ligado aos desejos de onde? Da carne. É o que tua carne te pede, é o que tua carne deseja, e você vai então e se esbalda naquilo que está diante de você. Muitas vezes, a pessoa não, às vezes nem se percebe, ela está celebrando, adorando, festejando com letras, músicas, atitudes que são totalmente contra o caráter de Deus. Totalmente contra. Coisas que exaltam a infidelidade conjugal. Coisas que exaltam o abuso de álcool, de substâncias. Coisas que tratam o corpo, seja do homem ou da mulher, como se fosse um objeto desvinculado da glória de Deus. E muitas vezes isso vai sendo celebrado de forma intensa, ferindo a gente, ferindo as pessoas totalmente. Espiritualmente, porque isso desagrada o Espírito de Deus. A alma, porque o que é que a alma faz? Ela vai em busca daquilo, e ela acha que no momento aquilo traz uma saciedade, e depois que passa aquele momento, lá está o vazio, às vezes maior do que quando você começou ali dentro daquele projeto. Você pensa que vai saciar a sua alma, e na verdade o buraco existencial só aumenta. Olha o que diz Isaías 59. Vamos ler um trechinho de Isaías 59? Vamos a partir do verso 1. Vejam,
O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras, a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Eles se apoiam em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comeu os seus ovos, morrerá. E de um ovo esmagado sai uma víbora. As suas teias não servem de roupas. Eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. As suas obras são más. E atos de violência estão aonde? Em suas mãos. Os seus pés correm para o mal e são ágeis para derramar sangue inocente. E os seus pensamentos são maus. Ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nas suas veredas. Eles as transformaram em caminhos o quê? Havia um homenzinho o quê? Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá o quê? A paz. Jesus, gente, ele morreu para isso. Olha o que diz Efésios 2, de 1 a 3. Qual é o remédio que Deus enviou para isso? Para os nossos caminhos tortuosos. Efésios 2, de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o quê? Os padrões desse mundo, a vida micareta. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, diz aí, todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Exalte o nome do Senhor. Aleluia. É isso, irmãos. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos chama a viver uma nova vida. Quando a gente fala, irmãos, sobre a questão da evangelização, eu queria abrir eu quero abrir um pequeno parêntese aqui para isso. Em alguns momentos da trajetória da igreja, você pode ter ações da igreja pontuais na questão do evangelismo. E isso é importante a igreja promover momentos como esse. Mas eu vou te dizer uma coisa. Isso não é a base da igreja. A base da igreja é você saber que você, aonde está, é um agente da vida reta de Deus. Você é um agente evangelizador nesse mundo. Você é sal e luz aonde você está. Quando a gente vem domingo na igreja, principalmente os cultos dos domingos à noite, a gente sempre pensa na igreja naquele... É o único culto da semana na igreja que a gente pensa um pouco que você vai vir e vai convidar alguém da tua família para estar aqui, você vai chamar um visitante. Geralmente é o culto que quem vem visitar a igreja venha no culto do domingo à noite. Então a gente também se prepara para
ministrar uma palavra que conduza as pessoas a Cristo, ao entendimento sobre o Evangelho. Então você pode evangelizar no seu trabalho, aproveitar as oportunidades que Deus te dá no teu dia a dia para tu pregar a palavra de Deus. Não jogue fora nenhuma oportunidade, meu irmão. Não jogue fora nenhuma oportunidade. Você sabe que as vidas que passam por você são importantes para Deus. Cuidado para você não agir como aqueles dois que viram alguém espancado na beira do caminho e não pararam e nem se compadeceram. Cuidado para as pessoas não estarem passando na sua frente, no seu trabalho, no seu dia a dia, na rua. Você considerar tudo como uma micareta, como coisas desse mundo, coisas que acontecem. Não, a gente tem que andar com a vida reta. Falando, olha, se eu encontrei essa pessoa aqui, não é por acaso. O Senhor quer algo de mim nisso aqui. O Senhor requer de mim que eu seja um agente da justiça dele, alguém que leve a palavra, o evangelho da paz, alguém que leve a palavra de reconciliação que Deus confiou a nós. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Agora, quando a igreja também se move, é importante que você se mova, que você também se junte e participe, se for possível, é muito, muito importante. Como é que é a vida reta? Ela é uma vida, gente, como eu falei, na dependência de quem? De Deus. De Deus. Por exemplo, você vai sair daqui hoje. A gente está aqui agora exposto a Deus. Estamos reunidos, Ele se faz presente. Amém ou não? O Espírito Santo está fluindo aqui, ó, nesse lugar. E o Espírito Santo, ele tem um papel. É de vir a você, ao teu coração, ao teu espírito, que vai falar com a tua alma, a dizer assim, ó, presta atenção nisso aí que você está ouvindo. Olha essa palavra, isso é para você. Olha isso aí, você precisa ajustar isso aí na sua vida. Talvez você está ouvindo aqui e o Espírito Santo já está falando para você, olha, hoje você precisa tomar uma decisão. Hoje você precisa sair daqui focado em fazer as pazes, em perdoar, em pedir perdão a quem você feriu. Você precisa usar melhor as oportunidades que Deus tem te dado no teu dia a dia, no meio da tua família, nos teus colegas, na faculdade, na escola, no trabalho, na tua vizinhança. Não perde as oportunidades de semear a palavra do Senhor. Nós não estamos aqui para viver uma vida de micareta, nós estamos aqui para viver uma vida, vou falar de novo, viver uma vida reta. Amém. E essa vida, ela tem que ser na dependência de Deus. Só que quando a gente fala da dependência de Deus, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu sou dependente de Deus. Beleza. Só que a dependência de Deus, gente, ela tem duas coisas que são importantes. Primeiro, é que você precisa conhecer um pouco da palavra de Deus, sim ou não? Precisa. A Bíblia diz, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Então, às vezes a pessoa está com a vida torta, ela tá ainda achando que está certa no que está fazendo. Ainda acha que está andando reto, mas não está. Por quê? Você só vê uma coisa que está torta se você botar uma coisa que está reto do lado dela, ou não é? Na frente dela. Bom, a gente tem um instrumento, uma ferramenta que se chama nível. Vocês já viram isso, não? Pronto. O nível é assim, ó, você olha para um lugar e fala assim, não, ali está reto. Mas se você pegar um nível que foi uma ferramenta criada, que ele tem uma bolinha para... Quando você encosta ali, ele vai dizer realmente se está reto ou não está. Esse é o poder de quê? Da palavra. A palavra, ela é como um prumo na construção da nossa vida. Hoje em dia, eu não sei se os caras usam prumo ainda na construção. Outro dia, esse cara que fez aqui tudo isso aqui foi feito, esse forro aqui agora foi feito tudo no laser, irmãos. Agora o cara bota um laser, o laser fica riscando tudo no teto, a luzinha fica tudo... Aí a pessoa vem, vai montando em cima da luz que o laser já coloca. Eu não sei se isso serve como prumo também, mas enfim. Mas o prumo era aquele peso que você colocava na parede quando vai construindo, para ver se a parede estava o quê? Reta ou inclinada. A palavra de Deus é assim, ela é como um prumo para a nossa vida. Quantos aqui têm dedicado um tempo para ler a palavra, meditar nela? Amém ou não? Quantos estão no desafio de ler a Bíblia inteira esse ano todo aí? Amém? Estão firmes e fortes ou já desistiram?
Quem está atualizado ou atrasado aí? Quem está atualizado? Quem está atrasado? Está praticamente meio a meio. Só está um dia atrasado? Então, isso não é um... Vamos até nem considerar um atraso. Na estante, né? Na estante eu boto no prumo. Amém. Então, se eu quero ter uma vida reta, eu preciso ter um pouco de conhecimento de quê, gente? Da palavra. Eu sei que às vezes, principalmente você que não tem hábito de ler a Bíblia, quando você olha, você fala assim, rapaz, acho que eu não tenho coragem não, velho. Caramba, eu não tenho coragem não. Pega, dá uma lida, você vai ver que o Senhor vai te ajudar. Lê a Bíblia. Hoje em dia você tem tantas coisas, tem ferramentas de Bíblia no celular que você pode, por exemplo, às vezes você tem um tempo de trânsito e tal, você pode botar até um áudio ali para você ir ouvindo a palavra. Cresça no conhecimento da palavra. Segundo, não é só conhecimento da palavra, tem que estar também dependendo do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vivifica a palavra. A palavra, ela não é uma coisa que ela só serve para você intelectualmente, apesar de que ela te edifica até intelectualmente também. Mas o propósito principal dela não é intelectual, ela é espiritual. Então, ela associada ao Espírito Santo que vai fazer com que você compreenda qual é a vontade de Deus. Porque você já leu textos e tal, não sei o quê, você leu um monte de coisa diferente, mas na hora H, quem vai puxar da palavra e transformar aquilo em vida e prática para você é o Espírito Santo. E é por isso que precisa ter uma atitude. Eu não sei se todos que estão aqui já entregaram sua vida a Cristo, mas se você não entregou sua vida a Cristo, essa é uma das razões pelas quais a gente entrega a nossa vida a Cristo. Para que o Espírito Santo passe a habitar dentro de nós. A gente só pode ser a habitação do Espírito Santo mediante, primeiro, a lavagem do sangue de Jesus, que nos transforma em uma nova criatura. E, portanto, templos aptos para a morada do Espírito Santo. Então, a gente precisa disso. Quando a gente apela e diz, olha, entregue sua vida a Cristo, entregue seu coração a Cristo, arrependa-se dos seus pecados, renda-se, é porque o desejo é que você se torne não apenas um conhecedor que respeita a palavra, não, mas é que você se torne alguém que é templo do Espírito Santo. Alguém que tua vida foi regenerada pelo poder da cruz do Calvário, que teve os pecados perdoados e a vida transformada em uma nova criatura, habitação do Espírito Santo. Quando você tem essa vida na palavra e pelo Espírito, você vai começar a frutificar e dar frutos que permanecem. E você vai viver as obras que Deus preparou para você. E você vai cada dia sendo restaurado, abençoado por Deus, encontrando propósito e significado para a tua vida. Então, qual é o teu modelo de vida hoje? Meca reta ou vida reta? Qual é a tua jornada hoje? Qual tem sido o teu caminho? Será que não é tempo hoje de colocar a tua vida, de alinhar com Cristo, de andar pelo caminho reto? Será que hoje não é dia de você se colocar diante do Senhor e assumir diante dele essa responsabilidade de ser alguém que vai andar com uma vida reta? Alex, e se eu cair? E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha frente. Porque nessa jornada de retidão, a gente tropeça, pessoal, a gente cai. A gente é falho. E aí, na hora que a gente é falho, a retidão de Cristo supre para que a gente tenha a graça, que é esse espaço de vir reajustar a nossa vida.
se arrepender e alinhar de novo com o Senhor. Amém ou não? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu espero que essa semana, terça-feira, a gente vai estar aqui, tem normal o culto, apesar de que o culto não vai ser aqui. Hoje eu peço a ajuda de vocês, final do culto, a gente precisa tirar tudo daí. Uma parte vai vir para cá, não sei, Márcio vai orientar no final como é que a gente vai fazer. Vai ter que desarmar todos esses equipamentos que estão ali, tudo vai ter que ser tirado, porque essa semana é a semana da gente dar uma renovada no nosso piso. Amém? Então, se Deus permitir, quando a gente voltar no nosso próximo culto aqui, já vamos estar com esse piso todo zeradinho. Amém? Também, essa semana aconteceram já